Amém, queridos. Vamos lá, então. Hoje o assunto, né, que a gente vai tratar hoje é sobre o inferno, ok? Certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre essa palavra e o que de fato a Bíblia fala a respeito desse tema, que é a questão do inferno. Daí assim, né? Infelizmente meu óculos novo não ficou pronto. Até ficou pronto, mas só amanhã vou ter ele em mãos. Então hoje vou ter que fazer com o óculos quebrado aqui. Até tentei enxergar aqui as letras numa letra maior aqui, mas não estou. Estou velho e ficando cegueta. Então, amém, queridos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí para abordar, né? Que queira que eu aborde a respeito do tema, você pode colocar aí qualquer coisa. O pessoal aí da comunicação me manda aqui no WhatsApp para eu responder, ok? Então vamos lá. A palavra inferno, né, vem do latim infernum e significa o que está abaixo, mundo inferior, subterrâneo, profundezas. É o significado dessa palavra inferno, ok? Então essa palavra vem do latim. Obviamente que a Bíblia Sagrada não foi escrita em latim, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, ok? Então a gente vai abordar essa palavra justamente nas línguas originais, ok? Nas línguas em que de fato a Bíblia foi escrita. O problema é que se a gente utiliza de fato as palavras que são utilizadas na Bíblia Sagrada, essa palavra vai aparecer, ok? Então a palavra inferno não existe na Bíblia, ok? Lá nas línguas originais, ela é uma tradução de palavras que nós temos lá, então, nas línguas originais, ok? Então, as imagens ou conceitos sobre o inferno são variadas, desde a imagem de um lugar onde o diabo está sentado numa espécie de trono, com legiões de demônios atormentando os ímpios, mortos por toda a eternidade, até aqueles que o negam como possibilidade real. Ok? Então, assim, essa é a ideia que se tem por aí, né? Uma ideia popular do inferno, qual que é, né? Quando você fala assim, o cara vai pro inferno e vai sentar no colo do capeta, né? Por exemplo, né? Você escuta muito esse termo, né? O cara vai pro inferno e sentar no colo do capeta, né? Na verdade, isso daí apesar de ser um termo popular, né, uma frase popular, né, que a gente utiliza comumente, porém isso daí não é bíblico, ok? Né? A gente vai ver aqui que a Bíblia não fala nada a respeito desse negócio que o diabo senta lá num trono lá e fica atormentando pessoas, ok? Isso aí não existe na Bíblia, certo? A negação, ok? Em relação a essa questão do inferno, muita gente nega a questão da existência do inferno, né? Não estou nem falando do cético, estou falando de gente que acredita realmente na Bíblia, tá ok? Então, a negação se dá porque para muitos é inconcebível imaginar que um Deus de amor criaria um lugar de tormento eterno para aqueles que ele diz amar. Então, assim, para algumas pessoas o inferno não existe porque, né, mesmo que a Bíblia fale da existência do inferno, para muita gente é inconcebível, né? Porque se imaginar um Deus de amor que criaria um tipo de lugar, né, como esse, ok? Então, o conceito do inferno como um lugar de tormento eterno incomoda tanto o conceito de um Deus de amor, que, né, mais do que nunca isso é um conceito hoje muito utilizado, né? O amor está em alta, né? O amor está na moda, ok? Mas é um amor que de alguma forma, né, desvencilha, tira esse papo de inferno da jogada, ok? Então, assim, os universalistas, então, que é um grupo de cristãos, né, de pessoas que acreditam na Bíblia, os universalistas, eles consideram não como lugar de permanência eterna, e sim de um período temporário. Então, para fazer um contraponto em relação a essa questão de um lugar que, né, dura para sempre, os universalistas, para dar uma amenizada na realidade que seria desse lugar,
eles então fazem uma aplicação de um termo grego, que eu vou falar em seguida, para então amenizar essa questão de um lugar que seria eterno. Ok? Então, o inferno, nessa concepção, ele não é eterno, ele é temporário. Por quê? Por causa da palavra aionios no grego, que é essa palavra eterna, né? Eternidade, ou eterno no grego. Essa palavra aionios, ela pode ser traduzida, realmente ela pode ser traduzida como durando por uma era. Ok? Então, seria um tempo, ok? Então, esse termo, por exemplo, fogo eterno, esse eterno, então, nessa palavra aionios no grego, ela pode de fato, então, ser traduzida ou ser interpretada simplesmente como um período de tempo, ok? A palavra aionios. Porém, ela também significa, então, eterno, né? Perpétuo ou com uma duração para sempre. Então, também significa isso. Mas também pode ser traduzido, dependendo do contexto, também pode ser traduzido realmente como um período de tempo e não uma coisa eterna. Ok? Então, você tem lá, por exemplo, na Bíblia Sagrada, você vai ter lá, esses foram lançados, né, para o tormento eterno. Daí você vai ter a mesma frase dizendo, e outros para a vida eterna. Então é tormento eterno e vida eterna. O problema dessa interpretação e dessa aplicação de aionios como um período apenas de tempo e não uma coisa eterna, literalmente, né? É que essa palavra kolasis, que é tormento, e a palavra zoe, que é vida, aparece no mesmo versículo ligado a aionios, que seria então eterno. Então ali, aionios, né, kolasis aionios seria tormento eterno e zoe aionios seria então vida eterna, ok? Então, tanto zoe quanto kolasis estão na mesma frase e os dois estão ligados a eterno, ok? Então, seria um pouco assim, meio desonesto você então interpretar que o tormento é um período de tempo e aí em seguida a mesma palavra, na mesma frase, quando se refere então à vida, seria então uma coisa eterna, ok? Então não, ou aionios para tormento é um período de tempo e zoe também então seria um período de tempo, ou então, aionios é eternidade, é eterno mesmo, uma coisa para sempre, e zoe também seria uma coisa para sempre, ok? Então, assim como o tormento é eterno, a vida é eterna. Ou o tormento é temporário, então essa vida também seria temporária. Então, esse é o grande problema que os universalistas, né, encontram quando eles querem então trazer esse tipo de tradução ao texto, e é um problema, né? Porque em todo o Novo Testamento, é muito claro, né, que aqueles que rejeitam Jesus, né, como Senhor e Salvador das suas vidas, né, vão receber condenação, ok? Né? Não tem como, senão não faz sentido nenhum, tá certo? Então essa é a visão que eles tentam trazer para amenizar esse conceito, então, de um inferno, né, de uma condenação eterna, ok? Porém, como a gente falou aqui, essa tradução, essa forma de interpretação do texto é absurda, né? Porque senão você teria que também dizer que a vida então também não é eterna, ok? Também seria um tempo apenas, né? Eu estava esquecendo de indicar, eu queria indicar esse livro aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para não vir a luz ali. Apagando o Inferno, do Francis Chan, editora Mundo Cristão, certo? Basicamente, esse livro ele é uma refutação desse outro livro aqui, ó. O Amor Vence, do Rob Bell, ou Love Wins. Não sei quantos já ouviram falar desse livro, ok? Esse livro aqui é uma defesa do universalismo que o Rob Bell faz. Então, o Rob Bell aqui, ele faz algumas afirmações aqui, inclusive, né? Existe um Rob Bell antes desse livro e existe um Rob Bell depois desse livro, em questões de mundiais mesmo, né? O Rob Bell era um cara assim
muito respeitado, estava realmente bombando, né, na internet, com seus vídeos, né, ele tinha uma série chamada Noma, que é muito legal, muito show de bola. E aí até o Rob Bell lançar esse livro em defesa do universalismo. Então aqui o Rob Bell basicamente acabou a carreira dele, né? Porque daí é o seguinte, os vídeos dele, eu lembro que na época uma editora aqui no Brasil lançou esses DVDs dele, todos, né? Todos, essa série do Noma lançou e estava vendendo. E aí ele lançou esse livro aqui, ó. Todos foram recolhidos, entende? Porque ninguém mais comprou esses DVDs. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo, né? Mas é uma defesa do universalismo. Então, quando ele assumiu essa defesa do universalismo, ele pegou e aí, cara, né, a igreja deu as costas para ele mesmo, né? Ele foi rechaçado nos Estados Unidos, né? Muita gente realmente desceu a porrada nele, ok? E o Francis Chan foi um deles, né? Eu gosto muito do Francis Chan, ele é um excelente teólogo, um excelente pregador, um cara muito bíblico mesmo. Então, esse livro aqui é uma refutação desse livro Love Wins do Rob Bell. O Rafael está perguntando, há um comandante no inferno, como pregam, no caso o anjo caído? Não, queridos, não, biblicamente falando, nós não temos nada falando a respeito disso, ok? Isso é mito, ok? Nem na literatura canônica, né, nos livros canônicos, nos livros apócrifos falam lá de um anjo lá que fica lá cuidando, né, do Hades, ok? Daí a gente vai ver isso mais para frente aqui, certo? Então, pois é inconcebível, então, um Deus de amor operar um juízo de tamanha duração na mente de um universalista, ok? Então, isso, de certa forma, quando a gente olha para isso se assemelha muito, né, a uma versão evangélica, né, do que seria o purgatório, né? Porque o purgatório também tem essa concepção, só que o purgatório, ele restringe isso aos católicos, né? Então, no caso, um católico pode ir para o purgatório, né, e ser resgatado depois, né, ao céu, ok? Já no universalismo, não, é todo mundo literalmente, né? Por isso que a love wins, porque o amor vencerá. A graça de Deus é para todos, né? Então se utiliza de alguns textos lá totalmente desconectados do contexto, né? Aqui no Brasil, o Ed René, ele meio que fez algumas afirmações em relação a essa questão universalista, assim, ele foi rechaçado, ele sofreu bastante só por ter afirmado esse tipo de coisa, né? Não sei se ele crê no universalismo, né? Ele até fez alguns vídeos falando assim, ele gostaria que fosse verdade, né? Mas aí tomar todo cuidado quando faz esse tipo de afirmação, ok? Então, cadê? Outros, né, para fugir da mesma ideia de uma eternidade de sofrimento, consideram que o inferno é a aniquilação total dos ímpios. Então, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles creem nisso, né? Eles não creem no inferno que seria eterno, literalmente, mas eles creem que o inferno seria, então, justamente a aniquilação total. Então, por não conceber também essa visão de uma eternidade de sofrimento, eles também então assumem essa doutrina da aniquilação total. Então você tem o universalismo, que não acredita num sofrimento eterno, mas não na aniquilação total, ou seja, todos, exatamente todos serão salvos. Você tem o purgatório, que seria uma espécie de segunda chance para aqueles que estão no inferno, mas que são católicos, né, mas que talvez não viveram uma vida católica decente, que serão resgatados do purgatório, né, encaminhados depois para a eternidade, isso depois de morto, tá, queridos? E também tem, então, os aniquilacionistas, né, que no caso aqui nós temos representado muito bem na questão dos testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, que realmente não acreditam num inferno também eterno, mas sim no aniquilacionismo, ok? Porém, né, queridos, vamos tratar então do que a Bíblia fala a respeito dessa questão do inferno realmente, tá? Então, assim, há 4 palavras na Bíblia a respeito dessa tradução aí que aparece, né, nas Bíblias antigas. Quando você vai ler uma Bíblia antiga, geralmente vai estar lá, aparecendo lá
essas 4 palavras, todas elas traduzidas por inferno, ok? A maioria, né, das Bíblias antigas vai estar assim, as 4 palavras, dependendo do texto ali, vai estar traduzida por inferno, ok? Todas elas. E aí é o seguinte, né, isso daí gera uma confusão, né? Uma confusão, porque uma hora assim, você lê lá que o cara morreu e foi pro inferno, daqui a pouco Deus vem, ressuscita o cara, e daí manda o cara pro inferno de novo. Então eu falei, pô, mas o cara já não estava no inferno? Mandou o cara pro inferno de novo? Então são coisas assim que geram algumas, né, algumas questões na nossa vida, né? O cara estava no inferno, ressuscita e vai pro inferno de novo. Então são questões ali que a Bíblia vai confundir mesmo, por causa do quê? Por causa da tradução. Ok? Então, por causa da tradução, gera todas essas questões aí contraditórias ou difícil de entendimento, ok? Então, são 4 palavras. Sheol, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é Hades, Tártaro e Geena, ok? São 3 palavras no Novo Testamento e uma palavra no Antigo Testamento, certo? Sheol. Vamos lá, a primeira delas, Sheol. Sheol, queridos, é uma palavra no Antigo Testamento que ela é basicamente assim. Nós temos que entender uma coisa assim que muita gente utiliza, inclusive essa questão para. Acho que na próxima live eu vou tratar essa questão da imortalidade da alma. Então, muita gente utiliza o termo Sheol para, de alguma forma assim, rejeitar a doutrina da imortalidade da alma. O que significa isso? O que significaria essa questão do porquê que eles renunciam, né? Porque Sheol, na sua grande maioria, não somente no Antigo Testamento, quanto a sua tradução no Novo Testamento, pode significar, de fato, somente sepultura. Então, no Antigo Testamento, a palavra Sheol vai, de alguma forma, significar sepultura, ou seja, o túmulo de uma pessoa, ok? Na tradução dessa palavra da Bíblia hebraica, né, da Bíblia em hebraico para o grego, que é a Septuaginta, a palavra que aqueles 70 judeus lá utilizaram do grego para traduzir a palavra Sheol foi Hades, ok? Então, assim, Sheol, Antigo Testamento, Hades, Novo Testamento. Então, assim, a maior parte dos textos do Antigo Testamento, quando vão se referir a Sheol no hebraico, né, ou Hades no grego, essa palavra vai significar simplesmente sepultura. Temos alguns textos assim que dá a entender-se que parece que denota um lugar específico, né? Eu não vou citar aqui porque são muitos textos, né? Senão a live fica muito comprida. Então, dá-se a entender que talvez se refira a alguma coisa ligada a um lugar específico, mas é muito obscuro, assim, né? Então, assim, para a gente não ficar forçando o texto a dizer uma coisa, né, que fica na entrelinha, pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Por exemplo, aqui, ó, um dos textos aqui, ó, Provérbios 15:11, a habitação dos mortos e o abismo estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos filhos. Então, esse abismo aqui no hebraico é Sheol, no grego, Hades. Okay? Então, fala essa habitação dos mortos e o Sheol estão abertos, certo? Então, dá a entender-se que seria, então, um lugar de habitação dos mortos, certo? Né? Foi traduzido lá para o Hades, fica assim. A questão é que a gente não tem como simplesmente se utilizar disso para negar o que a gente vai falar aqui em seguida. Por quê? Porque o Antigo Testamento, mais uma vez eu falo, que o Antigo Testamento ele não é uma revelação completa. Ele é uma revelação progressiva. Então, assim, ainda que o Antigo Testamento, por exemplo, não deixe claro essa questão do inferno, né? O Antigo Testamento não trata essa questão do inferno, assim, de modo claro, de modo direto, ainda assim, a gente tem o Novo Testamento que vai chegar e trazer o ensino
acerca do inferno. Então, o Antigo Testamento não fala quase nada do inferno, certo? Já chega no Novo Testamento, a revelação é clara a respeito desse lugar. Então, é o Novo Testamento que revela, que traz a revelação completa, e não o Antigo Testamento. Então, ficar se utilizando do Antigo Testamento para dizer, se o Antigo Testamento não fala, então não é verdade. Não é verdade isso, ok? Se o Novo Testamento ensina algo, mesmo que o Antigo Testamento não ensinasse de modo explícito, é o Novo Testamento que diz, então, que completa, então, a questão da revelação. Como eu falei, o Antigo Testamento é uma revelação progressiva. Chega no Novo Testamento, nós temos uma série de ensinos que é trazido e que aí sim coloca, de fato, de modo claro, a respeito dessa questão de um lugar chamado inferno. Ok? O Daniel está perguntando qual a sua visão sobre Jesus ter descido ao Hades. Eu vou tratar isso daí. Ok, Daniel? Inclusive, lá em Daniel 12, 2, diz assim, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E olha só, né? O próprio Daniel lá, né, 500 anos antes de Cristo, já profetizou essa questão da ressurreição e de um juízo, de um desprezo eterno, né? Então, às vezes, os universalistas têm que pegar e, né, fazer lá os seus malabarismos para tentar rejeitar, então, essa verdade aqui que o próprio Daniel já falava, ok? Mas aqui Daniel não está falando explicitamente de um local que antecede esse juízo, ok? Deixa eu ver aqui se eu... Ok, então Sheol seria isso, meus queridos. Indo para a segunda palavra, que na verdade é a mesma palavra, né? Sheol no hebraico e Hades no grego, vamos ver então qual é a concepção que os gregos tinham a respeito dessa palavra Hades. E por que então aqueles judeus, quando traduziram o Sheol para o grego, utilizaram essa palavra, daí vem no Novo Testamento os autores do Novo Testamento, que escreveram o Novo Testamento, né, utilizaram essa palavra de modo tranquilo, né? Então vamos ver o que eles falaram então no Novo Testamento e que de fato, né, vai apontar então para essa questão do Hades. Então, segundo a mitologia grega, Hades era a habitação de todos os que morreram. Então não importava, não fazia diferenciação. O Hades era esse lugar. O nome Hades vem do deus que o governava, né, chamado Hades. Com o tempo na mitologia, o lugar onde Hades reinava passou também a ser chamado de Hades. Na mitologia grega, este lugar era dividido entre o Tártaro e os Campos Elíseos, né, um equivalente do conceito de paraíso que o Novo Testamento retrata. Note que Jesus em Lucas confirmou que o mundo dos mortos era dividido em dois lugares, Hades e o seio de Abraão, que a gente vai ver mais para frente lá a história do rico e do Lázaro. Então, assim como o Sheol no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Hades também terá o sentido tanto de túmulo quanto de um lugar onde as almas dos que morreram habitam. Então vamos ver agora, por exemplo, o texto lá de Mateus 11, 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao Hades, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então aqui está falando do quê? De sepultura. Ok? Então, a Hades, em vários contextos aqui, depende do versículo, vai falar realmente de sepultura, assim como no Antigo Testamento também vai falar de sepultura, e em alguns momentos vai denotar, então, o mundo dos mortos. Ok? Então, nós temos lá, por exemplo, o famoso texto lá, né, que muita gente utiliza, eu mesmo já utilizei algumas vezes esse texto, meio que fora do seu contexto e aplicando ele de modo errôneo. Então, Mateus 16, 18. Bem conhecido, a gente fala isso nas nossas guerras espirituais, quando Satanás a gente utiliza bastante ele. Mateus 16,8 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades
Então, na tua versão vai estar aparecendo inferno, né? Mas não é inferno, tá, queridos? Tá errado. Toda tradução que aparece inferno está errada. É Hades. Você vai entender por que eu estou falando que é Hades, certo? Não prevalecerão contra ela. Então, quantas vezes a gente fala assim, né? Aí as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí a gente dá a impressão que a gente vai lá no inferno resgatar vidas, destruir vidas, né? Esse tipo de coisa. Mas o contexto está totalmente errado, ok? O texto acima pode estar apontando que tanto a sepultura quanto o Hades jamais poderão prevalecer sobre a igreja. Mas em que aspecto? No aspecto que, primeiramente, pode ser duas formas de você entender esse texto. Primeira, que nenhum crente vai para o Hades, certo? Segunda coisa, que a morte, a sepultura, não vai vencer o crente, porque nós iremos ressuscitar, né, e iremos para o céu, ok? Mas, então, utilizar esse texto como uma espécie de um texto para a batalha espiritual não é o sentido em que o texto está falando, ok? Não é isso que o texto está dizendo, certo? Ó, Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, falando sobre a morte de Jesus e a ressurreição, ele diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma no Hades, ok? Então, Jesus, a alma dele não ficou no Hades, certo? Então, ele morreu, mas ele ressuscitou. Porém, mais para frente a gente vai tratar uma outra questão, que é a descida de Cristo ao inferno. Então, aqui pode estar falando tanto quanto Jesus não ter ficado na sepultura, quanto Jesus não ter de fato ficado no mundo dos mortos, que seria o Hades, ok? Em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, no verso 55, Paulo também utiliza o termo Hades. Então ele fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Né? Então, aqui Paulo, nesse capítulo, trata especificamente sobre a ressurreição. Então, aqui Paulo está tratando sobre o quê? Sobre a sepultura, ok? E daí utilizando também a palavra Hades. Daí lá em Apocalipse também, 3 textos aqui que vai falar também, vai utilizar também a palavra Hades. Apocalipse 1:18, Apocalipse 6:8 e Apocalipse 20, versos 13 a 14. Apocalipse 1:8 diz assim: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ok? Morte e do Hades. Então, pode estar falando também sobre sepultura e pode estar falando também sobre um lugar específico. Ok? E eis, Apocalipse 6:8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, tal, e por aí vai. Então, também pode ter o sentido de sepultura, né? Porque a morte, ok? Sepultura, e também de mundo dos mortos. Apocalipse 20, 13 a 14. E deu o mar os mortos que nele havia. Olha, esse versículo aqui de Apocalipse é que deixa mais entender realmente a respeito de um outro lugar, que seria. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o Hades deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui, esse versículo especificamente deixa entender que seria então um lugar, o Hades, ou o Sheol, seria de fato um lugar, também pode ser, né, a sepultura, mas um lugar de habitação de pessoas que morreram, ok? Que daí vai envolver uma outra questão, um outro assunto, que seria a imortalidade da alma, e que eu posso tratar semana que vem. Porém, queridos, o texto que deixa de modo mais evidente essa afirmação de que o Hades é de fato um lugar de pessoas que morreram, que desencarnaram, que deixaram seus corpos depois de mortos e foram para essa habitação, para esse lugar que, segundo a mitologia grega, né, seria a habitação dos gregos, dos mortos, ok? Esse lugar, segundo a mitologia grega, que é a habitação dos mortos,
O próprio Senhor Jesus utilizou esse ensino da mitologia grega para afirmar como verdadeiro. Okay? Então, ainda que a mitologia grega também creia nisso, nesse lugar de habitação dos mortos, essa palavra é utilizada no Novo Testamento, né, por quem escreveu lá no grego, utilizou a mesma palavra, e Jesus fez um ensino a respeito desse lugar, que é lá em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Perguntaram se a mitologia grega foi baseada na Bíblia. Não, né, vem bem antes, né? Vem bem antes. Pois há um deus grego como tal nome, tá? Então lembre-se que existe um tal deus, né? O deus Hades, certo? Porém, lembra que eu falei que evoluiu, Hades seria o deus lá do mundo dos mortos, ok? Então, o próprio mundo dos mortos, que seria governado por Hades na mitologia grega, ele passa a se chamar também Hades, ok? Então aqui quando está se referindo, obviamente, ao Hades, não está se referindo ao deus Hades, está se referindo ao mundo dos mortos, que era chamado de Hades pelos gregos, ok? Mas não é baseado na Bíblia, não, ok? Os tradutores da Bíblia hebraica, quando foram traduzir para o grego, né, a Septuaginta, a famosa Septuaginta, que foi antes de Cristo isso, eles traduziram utilizando a palavra Sheol, né, utilizando a palavra Hades para Sheol. No Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento continuaram utilizando a palavra Hades para se referir ao Sheol. Porém, já no Novo Testamento, traz assim de modo explícito, nesse texto que eu vou falar, o ensino então testificando que existe de fato um lugar chamado Hades, ok? Não é inferno, Hades, certo? Esqueça esse negócio de inferno. Vamos falar sobre Hades. Então lá, Lucas 16, versos 19 a 31. A história do rico e de Lázaro. Alguns falam que é uma parábola, né? Para tentar talvez diminuir a veracidade ou não desse texto, ok? Então, não importa se isso aqui foi uma parábola, se foi uma história, Jesus contou essa história aqui, né? Se foi a parábola ou não, não importa, contou essa história aqui e deixa a gente aqui um pouco meio confuso, então, se de fato isso aqui que ele estava falando, querendo ensinar, não tinha intenção de ensinar o que ele estava ensinando aqui. Vamos lá, ao texto. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, olha só, é Jesus quem está falando essa história, tá, querido? Não é o Pipe, não é um pagão, não é alguém aí, né, um herege, é o próprio Senhor Jesus que está falando essa história. Ele está dizendo o seguinte, que tinha um rico e tinha um mendigo chamado Lázaro, ok? O rico morreu e o mendigo também morreram, ok? Morrerão, certo? Entendam bem, morreram, não estão vivos, estão mortos, eles morreram, ok? Teve algum juízo aqui? Não, não teve juízo nenhum, Jesus não voltou, aqui não está falando nada, apenas está falando que eles morreram, ok? Continuando o texto. Tá, morreu o mendigo, foi levado para o seio de Abraão, né? E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, sepultado, certo? Um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi sepultado. Por que ele não falou que os dois foram sepultados? Certo? Os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi sepultado. Ok? E aí, olha, ele coloca, no Hades, se referindo a quem? Ao rico, no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males.
Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto, assim, ele é tão rico de detalhes a respeito do Hades, que fica muito difícil a gente negar a existência desse mundo, porque isso, primeiramente, saiu da boca do próprio Senhor Jesus. A segunda coisa, Jesus está falando de pessoas que morreram. Terceira coisa, o texto está falando que o rico pede para que alguém dentre os mortos vai lá e fala para aqueles que estão vivos a respeito desse lugar dos mortos, para avisar aqueles que estão vivos, para que conserte as suas vidas, para não virem para esse lugar de habitação dos mortos. Okay? Porque aqueles que estão vivos não têm consciência, certeza plena a respeito desse lugar dos mortos. Então as pessoas vivem as suas vidas ignorando a realidade desse lugar dos mortos. É esse o ensino. Tanto que Abraão ali fala, olha, mesmo se alguém ressuscitar, propondo o quê? Alguém ressuscita, só ressuscita quem está morto. Okay? Então o cara estava morto, o cara ressuscita e vai lá avisar a família. Falou, olha, seguinte, eu estava morto, fui lá no Hades, é um lugar de habitação, de tormento. Então é o seguinte, vamos consertar a vida da gente aqui para que vocês não venham para lá, não vão para lá, certo? Né? É isso daí, certo? Então, esse texto, ainda que não exista mais nenhum texto na Escritura que deixe assim de modo explícito que Sheol e Hades é uma habitação de mortos, esse texto deixa absolutamente claro que tanto o Sheol e o Hades, que são o mesmo lugar, é um lugar que quando as pessoas morrem, os ímpios vão para lá. E aqueles que estão em Cristo Jesus vão para o paraíso, para o seio de Abraão. Okay? Quando o ladrão na cruz lá fala para Jesus assim, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus fala para ele assim, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ali a palavra paradise mesmo, ok? Estará comigo no paraíso. Ok? Então, esse é um ensino. Aí depois, né, quando eu for tratar a semana que vem a respeito da imortalidade da alma, a gente pode tratar de novo esse texto e vários outros textos que vão realmente trazer a revelação a respeito disso, ok? De que isso é uma realidade, né? E outra coisa, assim, a Rose até colocou aqui, né? E os dois estão conscientes na vida pós-morte. Isso mesmo. Estão conscientes, certo? É uma existência eterna. Por isso que é condenação eterna. Porque o espírito ele não pode ser destruído. Eu vou tratar isso na live sobre a imortalidade da alma, mas o espírito ele não pode ser destruído. Nem os anjos, nem o ser humano. Okay? O corpo morre, mas ele é ressuscitado depois para receber, então, uma condenação eterna. Ok? Perguntaram aqui, quando morremos, vamos direto para a vida eterna? Sim, porque você já tem a vida eterna. A vida eterna. Existe aquela coisa, mas então o ímpio também tem uma espécie de vida eterna. Sim, ele tem uma espécie também de existência eterna. Quando a Bíblia fala de vida, lá no Novo Testamento, vida eterna, né, ela tem uma característica, né, está se referindo a Deus, porque Deus, né, Jesus é a vida, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Então, vida ali, quando está tratando no Novo Testamento, está se referindo à vida de Deus, ok? Então, vida eterna é aqueles que recebem a vida de Deus, certo?
A vida de Deus. Aqueles que recebem essa eternidade de condenação estão isentos da vida de Deus. É eterno, porque o Espírito é eterno, porém não tem a vida de Deus dentro deles, ok? Agora você não, você e eu, nós já temos a vida eterna, ok? Até posso fazer uma live depois tratando a respeito da certeza da salvação, né? Do porquê que eu tenho certeza da salvação, não tenho dúvidas, eu não acredito na perda da salvação. A gente pode fazer uma live depois, daqui 2 semanas. Ok? Então acho que fica claro nesse texto, né? Então assim, eu vejo muitos, inclusive os adventistas, eles negam tudo isso que eu estou falando aqui, né? Negam de fato tudo isso que eu estou falando aqui. Certo? Né? Mas tem que fazer um malabarismo muito grande, meus queridos, para negar isso. Ok? A respeito da descida de Cristo ao inferno, né, que alguns falaram aí, né? Realmente existe uma crença. Então, lá, por exemplo, um outro assunto, eu vou ler o parágrafo inteiro aqui. Um outro assunto que envolve essa questão do Hades é a crença histórica da igreja de que Jesus, ao morrer, desceu ao Hades. A descida de Jesus ao Hades era ensinada por teólogos na igreja antiga e aparece em diversas obras. Humilha sobre a paixão, de Melito de Sardes, um tratado sobre a alma, de Tertuliano, que era um dos pais da igreja, tratado sobre Cristo e o Anticristo, de Hipólito, contra Celso, de Orígenes, que também era um pai da igreja, e os sermões de Ambrósio de Milão. Todos esses ensinavam e acreditavam na questão de descida de Cristo ao inferno. Então essa crença tem como fundamento alguns textos bíblicos abaixo aqui. Ó. Por exemplo, 1 Pedro 3, 18 a 22, 1 Pedro 4, 5 a 6 e Efésios 4, 7 a 10. Esses 3 textos são a base para que se afirme essa questão da descida de Cristo ao inferno. Olha o que fala em 1 Pedro 3, 18 a 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na carne, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, assim, né, e o texto continua, certo? Essa é a crença, que Jesus foi até o Hades e pregou aos espíritos em prisão. Gente, como foi? De que jeito foi? Né? Os evangelhos apócrifos lá, que eu vou citar alguns aqui, eles falam lá, explicam o que aconteceu, né? O quanto a gente pode ter isso como verdade, né, canônica, de fato, aí, né, eu não posso falar isso, ok? Né? Eles explicam algumas coisas lá do porquê que Jesus foi até o inferno, certo? E porquê que Jesus resgatou alguns que estavam lá no inferno. E aqui o texto está falando que eram espíritos desde o tempo de Moisés, de Noé, e que estavam lá nesse lugar. Espíritos em prisão que estavam nesse lugar, e Jesus vai lá em espírito pregar para esses caras, né? 1 Pedro, ainda em Pedro falando, lá no capítulo 4, versos 5 e 6, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que foi pregado o evangelho também, o evangelho até aos mortos. Então, como é que Jesus pregou o evangelho para os mortos? Aonde que ele pregou o evangelho para os mortos? Né? Então, o evangelho que ele foi pregado para os mortos no Hades, ok? Né? Para esses espíritos em prisão, ok? Efésios 4, 7 a 10, olha o que Paulo fala. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, são esses 3 textos aí que defendem essa, né, a interpretação dos pais da igreja, de muitos teólogos, é isso, né? Que Jesus realmente pregou para os mortos, entendeu? E que lugar que é esse? Hades, né? Se de fato aquela ideia dos adventistas de que os mortos ficam dormindo, literalmente dormindo, então Jesus foi lá, pregou e os caras estavam dormindo, como é que funciona isso? Ok? Então não tem sentido isso, ok? Cadê aqui? Ó, os livros apócrifos Descida de Cristo ao Inferno, versões gregas e latinas, e o Evangelho de Bartolomeu. Você pode abaixar isso na internet ali, ó. Só digitar lá, você pode baixar até um pacote lá, vem zipado lá com mais de 100 livros apócrifos. Baixa lá, né, e dê uma lida, ok? Então fala lá, Descida de Cristo ao Inferno, versões grega e latina, e o Evangelho de Bartolomeu. Esses 3 livros apócrifos, eles falam realmente do que aconteceu lá no Hades, enquanto Jesus desceu ao Hades, ok? Não sei, queridos, como eu falei, é o que ele fala, ok? Não vai sair por aí falando, o Pepe falou que os livros apócrifos são verdadeiros. Não estou falando isso, estou falando que eles falam a respeito disso, certo? É interessante porque ali naquela passagem de Jesus ali, quando ele fala lá do rico e do Lázaro, né? O livro de Enoque, ele fala que existe de fato essa separação entre o Hades e o paraíso, né? Ele fala isso. E o livro de Enoque fala que isso é no terceiro céu. Então, isso denota também que existe então esse lugar onde se pode parece que pode ser visto, né, um do outro, mas que existe uma separação entre o paraíso e o Hades, ok? Alguns entendem que é o seguinte, que quando você morre, você vai para esse lugar chamado paraíso, que ainda não é, no caso, a Nova Jerusalém, né? Não seria, então, esse lugar de fato da habitação, né, eterna que nos aguarda, ok? Isso é um entendimento que alguns teólogos têm. E assim como o Hades seria um lugar de né, transição, ok? Então, existe a vida, existe o Hades, que é a habitação dos mortos, ímpios, que estão em transição, e existe, então, o lugar final, né, que vem depois da condenação, que a gente vai tratar por último, ok? Assim como existe a vida, os que estão em Cristo, quando morrem, vão para o paraíso, que seria um lugar de transição, e depois, lá no juízo, vão para a eternidade para estar com Deus. Essa é uma visão, ok? Outros não, acredito que já estão com o Senhor Jesus, né? Porque o apóstolo Paulo vai falar isso lá, que seria, né, que a gente vai tratar semana que vem na imortalidade da alma, ok? Como você explicaria a referência aos que estão dormindo no Senhor? Então, queridos, semana que vem, quando eu for tratar a questão da imortalidade da alma, eu entro e explico para vocês por que Paulo falou essa questão do dormindo, ok? Eu posso adiantar já, né, para caso não consiga semana que vem, quando Paulo está falando assim ali de dormindo, ele está falando do corpo, ok? Porque ele está tratando a questão da ressurreição. Ele não está tratando a questão do espírito e da alma. Ele está tratando especificamente a questão do corpo, porque ele está ali lutando, né, contra uma doutrina que diz que não há ressurreição dos mortos. Então ele está falando, não, claro que há ressurreição dos mortos. Como que alguns afirmam que aqueles que estão dormindo, né, não vão ressuscitar? Okay? Então ele está tratando a respeito do corpo, porque quem ressuscita é o corpo. Mas é o próprio apóstolo Paulo que também defende, né, a questão lá da imortalidade da alma. Querido, preciso correr aqui. Ok? Então, questão do Hades ali, né? Olha, você tem que ser muito malabarista para tentar, então, ter um outro entendimento de que Jesus não estava ensinando que de fato existe um lugar de pessoas que morreram, que foram para lá, né, que estão lá nesse lugar que seria tanto o paraíso quanto o Hades, né? Cadê aqui? Mas daí, se for assim, não é parecido com o purgatório? Não, porque o purgatório é um lugar
que você tem a possibilidade de ir para lá, como um católico seria, né? Você vai para lá e de lá você vai para o céu. Do Hades ninguém vai para o céu. Do Hades vai para o inferno. Ok? Paraíso, eternidade com Deus. Hades, eternidade de sofrimento. Ok? Então vamos lá. A terceira palavra que aparece na Bíblia, né? No caso as duas primeiras seriam a mesma, né? A terceira palavra que aparece na Bíblia seria tártaro, que a gente tratou já semana passada, quando a gente estava tratando a questão dos anjos, certo? Então, tártaro, como a gente viu, seria o lugar em que os anjos estão presos. Mas nas Bíblias antigas vai aparecer inferno, ok? Então lá, por exemplo, 2 Pedro 2,4 diz assim, na versão antiga, nas Bíblias antigas, nas traduções antigas. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, o que você entende? Pô, uma pessoa morre, vai para o inferno, o anjo também está no inferno, então vem essa ideia louca aí, né, de que então as pessoas lá no inferno são atormentadas pelo diabo, porque o diabo reina no inferno. Seria essa a ideia, ok? Né? Seria essa a ideia. Porém, aqui, a palavra que aparece aqui é tártaro. E o livro de Enoque vai falar realmente que o tártaro é um lugar dentro do Hades, mas reservado para a prisão desses anjos que não têm acesso, ok? Então, o diabo mesmo não está no inferno, não está no Hades, desculpa. O diabo não está no Hades. A Bíblia não fala que Satanás está no Hades. E do contrário, né? Pedro fala que ele está ao nosso derredor, pronto a nos tragar. Ainda que tenha apócrifos que falam que ele está, de fato, preso no Tártaro e que, de alguma forma, né, ele tem anjos caídos que agem aqui nesse mundo, ok? Então, assim, nós temos que trabalhar em cima daquilo que a Bíblia revela. Então, a Bíblia revela apenas isso, né? Que realmente esses anjos estão presos no Tártaro, mas aqui não parece ser necessariamente o diabo, ok? Ainda que alguns apócrifos vão falar que esses diabo, né? O tal do Gadriel lá, está também, foi preso depois lá no Tártaro, ok? Mas essa palavra tártaro só aparece, então, uma única vez na Bíblia, que seria lá em 2 Pedro, apesar que Judas também lá vai falar a respeito disso. O Rafael falou que aparece na nova tradução da linguagem de hoje inferno, né? Está errado, tá? Está errado. Okay? Na NVI eu acho que aparece... Na NVI também a tradução também é inferno? Nossa! Mas é tártaro. Eu tinha uma Bíblia, para mim era uma NVI. Eu tinha uma Bíblia que aparecia, não aparecia a palavra inferno, aparecia sempre Hades e aparecia Tártaro. É interessante isso, né? Daí o inferno, quando aparecia, né, outra palavra que eu vou tratar aqui agora, aí de fato aparecia a palavra inferno, ok? Bom, tem um monte de coisa aqui que eu não vou falar. Queridos, eu estou escrevendo um livro sobre o inferno, né? Que vai ser mais específico, assim, eu vou tratar realmente algumas coisas assim bem específicas a respeito disso, né? E vamos para a última palavra, que já estamos quase encerrando aqui. E o lago de fogo seria o quê? Uma espécie de inferno? Então, agora finalmente chegamos à última palavra que aparece na Bíblia e que de fato é o inferno, ok? E aí sim, nas traduções, quando vão aparecer inferno, está correto. Hades não é inferno. Tártaro não é inferno. Sheol não é inferno. A palavra para inferno, quando aparece na Bíblia, no Novo Testamento, chama-se Geena. Geena. Ok? O Omar falou que Genebra e Almeida estão certas. Aparece o que, Omar, na Genebra e na Almeida? Aparece Hades e Tártaro? Então, ó, enquanto o Omar responde ali... Então, a última palavra que a gente vai ver é a palavra Geena. Por que só Geena é inferno? Porque todas as vezes que aparece no Novo Testamento a palavra Geena, vai se referir, então, à condenação eterna. Hades, não. Hades vai falar de sepultura,
ou vai falar desse lugar de transição aí que a gente se referiu lá em Lucas, lá na história do rico e do Lázaro, ok? Porém, todas as vezes em que a Bíblia for falar no Novo Testamento a respeito de fogo eterno, condenação eterna, a palavra que aparece ali é Geena, ok? Então, por exemplo, lá em Marcos 9, 43 a 49, olha só o que diz. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o Geena. Duas mãos. Como é que você vai com as duas mãos para o Geena? Depois da ressurreição. Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançados no Geena. Então pode ser traduzido também por inferno, ok? Aí onde o seu fogo, então se o teu olho fizer tropeçar, lança-o fora. Melhores entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançados no Geena, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, ok? Então aqui, Geena, aí sim, inferno. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena a alma e o corpo. Se é o corpo, então não é o Hades, porque o corpo não vai para o Hades. Quem vai para o Hades é o espírito, a alma humana do ímpio, ok? Se é o corpo e a alma, então já é ressurreição. Então é condenação eterna. Mateus 23, 15 e 33. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do Geena, duas vezes mais do que vós. Serpente, raça de víboras. Olha só o que vai falar agora. Como escapareis da condenação do Geena? Ok? Estão entendendo, então, que todas as vezes que aparecer a palavra Geena, lá na Bíblia, vai se referir à condenação eterna. Ou seja, aí sim é o inferno. E vai estar automaticamente ligado ao quê? Fogo eterno. Condenação eterna. Quando é Hades, não fala nada de fogo. Todas as vezes que aparecer a palavra Hades, não vai estar ligada a fogo. Geena, sim. E Hades não é condenação eterna. Geena, sim. Ok? E Geena vai tratar de ressurreição. Hades do espírito humano. Tem mais outros textos aqui, tem mais um monte de textos que todos eles vão se referir, então, à questão de fogo eterno, né? Por exemplo, lá, Mateus 25, 41. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e aos seus anjos. Então, quando for se referir, queridos, a Geena, ao inferno, né, a palavra Geena, todos os textos vão se referir, então, à questão da condenação eterna. Então, voltando lá, Sheol e Hades, tanto para a sepultura quanto para a habitação, ok? Tanto para a sepultura quanto para a habitação dos mortos. Lembre-se sempre que é um lugar de transição para os ímpios. Lugar de transição para os que estão em Cristo Jesus é o paraíso, o seio de Abraão, certo? Tártaro, se referindo então à questão dos anjos que estão presos no Tártaro, que é um lugar dentro do Hades, ok? A última palavra, Geena, vai sempre se referir à condenação eterna, ao fogo eterno. Então, aí sim a tradução está correta e é inferno para ela, que aí sim faz todo o sentido. Aparece em algum lugar o diabo atormentando pessoas? Não. Em nenhum lugar da Bíblia existe isso. Ok? Eu tenho vários outros textos aqui, mas vamos ficar por aqui. Amém, queridos? Então é isso. Sheol e Hades, lugar de transição
para os ímpios já receberam uma condenação, obviamente. Depois que vai para o Hades não tem volta. O próprio rico lá falou, né? Lá avisa o pessoal lá para não vir para esse lugar, né? Avisem lá, não tem como. Eles têm a lei e têm os profetas. Se não escutam a lei e nem os profetas, não vão ouvir também, ainda que alguém ressuscite. Certo? Tanto que a gente tem até, né, testemunhos de pessoas que morreram e voltaram e falaram desse lugar, né, do Hades, falaram desse lugar e ainda assim as pessoas não acreditaram, né? Então é isso. Segunda coisa, então, é o Tártaro, que é a habitação dos anjos que caíram, como eu falei na live anterior também. E, finalmente, o Geena, ok? Que seria, então, a condenação eterna daqueles que não estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, se apeguem em Cristo Jesus para que realmente a nossa já vida aqui seja já vivida na constatação, na realidade da vida eterna que já temos em Cristo Jesus. E preguemos o Evangelho para aqueles que ainda não têm Jesus em suas vidas, para que o Senhor tenha misericórdia e salve todos eles dessa condenação, desse inferno que um dia virá. Amém, queridos? Deus os abençoe. Um beijo em seus corações. Fiquem com Deus. Amém.